Fala galera, beleza? Como vocês estão? Todo mundo bem? Com saúde? Em casa, todo mundo tranquilo? Eu espero que sim. Se por um acaso algum de vocês ou na casa de vocês, algum familiar, estiver passando por alguma dificuldade relacionada à saúde, visto aos tempos que nós estamos passando, desejo para vocês muita fé, paz, cura, que Deus possa alcançar aí a casa de vocês com cura e saúde. Aí, em breve vai estar tudo bem novamente. Beleza, galera? Pessoal, parabéns para quem tem enviado aí as atividades, tem dado retorno quanto às atividades que os professores têm enviado. Falei muito sobre isso na reunião de pais que a gente teve, eu gostaria de comentar com vocês. A reunião já tem algumas semanas, mas é bom falar isso, até porque muita gente não conseguiu participar. Mas no momento a ordem, na verdade desde sempre, nunca foi se preocupar com nota é consequência, mas com a participação, com a aprendizagem. Será que eu vou passar para o ano que vem? O próximo ano letivo? Bom, eu acredito que sim. Não tem por que reter ninguém nesse ano. Mas a pergunta é o seguinte: será que eu vou chegar no próximo ano sabendo que, tendo a certeza que eu aprendi o que eu deveria aprender esse ano? Quem está recebendo as atividades, procurando aprender, lendo, estudando, respondendo aí as atividades, com certeza está aprendendo, vai chegar no próximo ano, acredito aí, com boa parte do conteúdo que foi aplicado nesse ano, aí na mente, aprendido. Agora o problema é chegar no ano que vem, no próximo ano letivo, sem saber nada. Por quê? Porque os professores não ensinaram, porque a pandemia não deixou? Não, porque simplesmente não quis aprender, não é verdade? A educação tem criado formas para chegar até vocês, agora depende de vocês, se mover, se movimentar a fim de aprender algo. Beleza, galera? Não é um puxão de orelha, é só um alerta de um irmão mais velho. Pessoal, é o seguinte, continuando nossos conteúdos aí a respeito de lutas, hoje a gente vai falar de uma luta, uma técnica oriental chamada Kendo. Kendo é o caminho da espada, uma luta oriental. Os praticantes não gostam que esse tipo de luta seja reconhecido como esporte. Existe uma filosofia, existe uma tradição muito grande por detrás dessa prática, dessa luta, de forma que eles não gostam que seja considerado somente um esporte. Tanto é que muita gente luta para que o Kendo faça parte do programa olímpico nas próximas Olimpíadas. Mas existe muita gente que é contra isso, e os próprios praticantes do Kendo. Todos os esportes, todos os praticantes de todos os esportes têm o desejo de ver o esporte que ele pratica no quadro olímpico. Os praticantes do Kendo é o contrário. Muita gente luta para que o Kendo faça parte das Olimpíadas, mas os praticantes tradicionais não gostam dessa ideia. Por quê? Existe uma filosofia por detrás do Kendo que o Kendo ele não pode se limitar somente a uma luta, a uma prática esportiva, a uma medalha, a competição, porque isso de certa forma pode trazer um atraso para a cultura da alma, para a cultura da pessoa. Isso é uma filosofia muito rica por detrás do Kendo. Então eles são contra a ideia do Kendo ser considerado somente um esporte para poder participar das Olimpíadas. O que é o Kendo? O Kendo é um esporte, já
o pessoal aí, os praticantes raízes já não iria gostar disso. O Kendo é uma luta que utiliza a espada, né? É praticado no mundo todo, Estados Unidos, Europa, no Brasil. Aqui no Brasil, a luta, essa técnica, chegou por meio das colônias japonesas, né? Até então somente eles praticavam. Teve uma interrupção, né? Pararam, a técnica foi interrompida e retornou somente depois da Segunda Guerra Mundial, depois do ano de 1950. Começou na cidade de São Paulo e hoje está aí no Brasil todo. O que acontece? O Kendo, né, o termo Kendo é um termo considerado novo, só que a técnica em si, ela começou antes de Cristo, né? É uma luta muito antiga, porém, o termo Kendo, como eu já falei, é um termo novo, né? Os samurais, né, era considerado uma casta japonesa superior, né, que estava acima dos demais, acima da classe trabalhadora, né, enfim, era uma classe dominante no Japão, e eles dominavam a técnica da luta com espada, né. Na época, essa técnica era chamada de Kenjutsu. Na verdade, existe até os dias de hoje, né, que eram várias lutas com espada, né, transformada em uma única luta. E através disso surgiu o Kendo, né? O Kendo, na verdade, é uma técnica, né, que foi, vamos dizer assim, né, em um termo resumida, né, até para que ela pudesse ser praticada em escolas. Houve uma época no Japão que a prática do Kendo nas escolas eram obrigatórias. A polícia militar do Japão utilizava o Kendo, né, como técnica contra a bandidagem, contra os marginais, né? E até por conta dos militares japoneses, o Kendo passou a ser praticado, passou a ser respeitado no país. E a partir de então, né, colocaram-se aí, adaptaram as técnicas e ele se tornou, né, apesar dos japoneses não gostarem, se tornou um esporte, certo? Bom, já falei aqui a respeito do Kenjutsu, que é uma técnica dos samurais, né? O Kendo, então, a história dele vem se transformando desde muitos séculos atrás, né? O texto vai falar aqui de 657 anos antes de Cristo, né? Então, essas técnicas de luta com espada, elas vêm passando de geração em geração. No Japão, eles dividem os anos em eras, né? E o Kendo, no caso, ele foi passando de eras em eras, né, até chegar na era atual e ele ter a técnica que se é utilizada hoje, né? Na época, as lutas eram feitas com espadas, né, espadas de lâmina, depois começaram a se utilizar espadas de madeira, só que perceberam que esse tipo de espada causava muitas vítimas e até vítimas fatais, né? Não se brinca com uma espada de lâmina. Então eles desenvolveram uma espada de bambu, né? Uma espada que iria ferir muito menos e iria guardar, né, resguardar a vida dos praticantes, né? E também colocaram aí a vestimenta, né? Existe todo aí um equipamento que os praticantes do Kendo utilizam
para que não venha se ferir. Essa armadura foi baseada nos escudeiros japoneses, né? Nos militares da época. Filosofia do Kendo: não se deve ter a competição como ponto principal do treino, né? Como eu já falei, o Kendo ele vai muito mais além do que um esporte. Ter como meta apenas a vitória prejudica as verdadeiras artes e sentimentos humanos, né? Não há evolução da cultura espiritual tradicional quando a pessoa ela considera muito a vitória, né? Vencer o adversário. Então eles dizem que quando isso acontece não há evolução da cultura espiritual tradicional, produzindo então um homem defeituoso, né? Então eles querem dizer o seguinte: quando se pratica o Kendo somente pela vitória, somente pela competição, não há evolução no espírito da pessoa, né? E a pessoa na verdade vai se desenvolver um homem defeituoso, um homem com defeitos, um homem que deixou de aprender e desenvolver muitas coisas e que considerou somente a vitória sobre o adversário. O objetivo do Kendo, eles têm como meta modelar o corpo, né? Não somente aprender a técnica por aprender, mas desenvolver um espírito, né, de luta, de bravura, de coragem, né? A ideia de dominar a técnica, mas antes dominar o próprio espírito do lutador, né? O respeito ao adversário, para que com tudo isso ele possa defender a sua pátria, o seu país quando necessário, né? Então, pensando tudo isso, para os praticantes do Kendo, é muito pouco resumir o Kendo em um esporte para colocar no programa olímpico, né? Olha a consideração que eles têm pela a sua técnica. Os equipamentos do Kendo, né? Então, eles utilizam, vamos falar das espadas, eles utilizam a espada de bambu, né? Em um momento de luta, luta uma pessoa contra a outra, né? Essa espada de bambu é chamada de shinai, né? E dentro do Kendo, assim como no Karatê e no Judô, existe aquela modalidade de demonstração, né? E lá é chamado de kata. No kata é somente demonstração, não a luta, né? Demonstração das técnicas. No kata pode-se utilizar a espada com lâmina, né? São movimentos combinados, né? Então não há muito longe, muito pequena a chance de alguém machucar um ou outro, né? Então é utilizado ali também a katana, né? Que é uma espada japonesa, né? Ou o wakizashi, que é uma espada menor, também de lâmina. E existem aí a armadura, né? O equipamento obrigatório do praticante do Kendo. O capacete, que é chamado de men, o kimono, né? É uma espécie de kimono que eles utilizam, que eles chamam de keikoji. Existe um protetor para os braços, chamado de kochi, né? Alguns utilizam uma espécie de uma faixa, que é o bi, né? Tem os lutadores, os praticantes mais antigos utilizam a kama, que é como se fosse uma saia, né? Comprida. Enfim, existe todo um equipamento, todo um aparato aí para proteger o praticante. E já estamos terminando aqui, pessoal. Estamos falando de um esporte novo, né? Aliás, uma técnica nova, né? Cheia aí de detalhes, né? Bom, aqui eu já adiantei algo, né? A luta, ou shiai, que é feito com um bambu, né? Uma espada de bambu. Existem aí as partes onde se deve tocar no adversário para marcar o ponto, né? Vale a cabeça, né? A cabeça vai estar protegida, os braços, né? O antebraço, né? O pescoço,
né? O capacete protege todo o rosto e a parte do pescoço, né? E os golpes é feito sempre da cintura para cima, nunca da cintura para baixo, né? As lutas aí pode variar de 3 a 5 minutos, certo? E o kata, como eu já falei, que é feito com movimentos combinados e pode utilizar a espada de lâmina. Beleza? Pessoal, tem algumas perguntas a respeito do conteúdo, tá? Tá bem facinho aí, só para compreensão do conteúdo, né? Para que a gente possa verificar o que a gente aprendeu. Fixação do conteúdo. E depois eu deixo aí como dicas algumas técnicas, né? Para a gente desenvolver algumas técnicas do Kendo, né? O que eu deixo de sugestão aí? 1 contra 1, né? A gente vai desenvolver aí algumas técnicas de ataque e defesa do Kendo, né? Primeiro, né, a gente vai tentar fazer aí golpes na cabeça, né? Como se utiliza a espada, como se segura a espada no Kendo. Perna direita na frente da esquerda, né? Mão esquerda é sempre a mão do movimento da espada e a mão direita vai dar a direção. Então a mão esquerda embaixo e a mão direita em cima, tá? Golpes na cabeça, tá? Na cabeça, de cima para baixo, né? E no braço, direita, né? E esquerda, tá bom? Defesa, como que vai defender isso, tá? Ó, em cima, na cabeça, né? Na lateral e na outra, direita, esquerda, cabeça, direita, esquerda, tá? Defina aí uma sequência, você e o seu parceiro aí, para desenvolver essas técnicas de ataque, né? E defesa. Beleza? Na segunda atividade, eu vou deixar aí uma ideia de uma luta que você vai fazer aí com o seu companheiro. Seguinte, coloque aqui no cabo, né, na ponta do cabo de vassoura, um pano para você não ferir, não ter o perigo de ferir aí o seu adversário. Os dois vão fazer isso. Amarra, pode amarrar com um cadarço, prender com uma fita, né? Enfim, prenda aí. Né? A ideia é o quê? É golpear o braço, né, na altura do bíceps do seu adversário. Faça isso de forma leve, né? Não é para machucar. Detalhe, não é para tocar na ponta, fazer isso aqui, o que no Kendo chama de estocar, né? Eles fazem isso para atingir o pescoço. Não faça isso, né? É golpe com a lateral, né, do caso da sua shinai, né, da sua espada ou do cabo de vassoura, né, na lateral, no bíceps, né? Um tentando fazer no outro, tá? Ou você pode fazer primeiro, um se defende e o outro ataca. Depois vai, em um só momento, os dois procurando um ataque e se defendendo. Certo? Deu para entender? Existe uma técnica aí de aproximação, né, que é a forma de andar no Kendo. Como que é? Perna direita na frente, perna esquerda atrás. Não é andando, né? É o que? É como se fosse arrastando o pé, né? Até estar próximo do adversário e conseguir, né, atacar, né? Quando quiser se aproximar com mais rapidez, né, pode dar passos mais largos, né? Como se você estivesse brincando, né? Lembra quando você era criança, que você era menor, que brincava de cavalinho, né? É mais ou menos assim. Beleza, galera? É isso, né? Estudem, leiam, respondam e pratiquem aí algumas técnicas do Kendo. Beleza, galerinha?
No demais, é isso. Um abraço, se cuidem, fiquem com Deus.